Então aqui, duas palavrinhas saltaram nessa primeira mensagem: ser chamado e ser escolhido. Nós precisamos ser chamados, mas não nos conformarmos apenas em sermos chamados, mas também sermos escolhidos. Qual a diferença de um chamado e de um escolhido? O chamado, ele é chamado porque ele creu no Senhor, ele creu no Evangelho, ele aceitou a obra redentora de Cristo. Mas a obra redentora de Cristo é um passo para uma longa jornada que teremos pela frente na nossa vida cristã, que é sermos os escolhidos de Deus, fazer parte da seleção de Deus. Aqueles que frutificam, se olharmos à luz de João capítulo 15. Eu vos designei, eu vos escolhi, para que vades e deis fruto. Então o escolhido também é alguém que frutifica. A segunda mensagem tem como tema desembaraçados de todo o peso, ministrado pelos irmãos Ezra Mar e Lucas Lala. Nessa mensagem, os irmãos tiveram cuidado de distinguir a diferença entre pecado e peso. De um lado, o pecado é aquilo que é visível, que é notório, que nos afeta diretamente e a gente espontaneamente é levado então a nos arrepender, a confessar nossos pecados. Mas o peso não necessariamente é pecado. Às vezes é um temperamento, é um desvio, uma negligência que precisa ser corrigido, mas que ao mesmo tempo afeta a nossa corrida. Enquanto o pecado, ele interrompe-nos de correr, ele bloqueia, ele impede que corramos, o peso dificulta a nossa corrida. Talvez você seja um irmão com capacidade de correr 100 km por hora, o que já é um exagero, né? O máximo que o homem pode correr é 10 km por hora. Mas vamos supor que você seja esse irmão que tem condições de fazer muitas coisas. Mas se você se permitir pecar, você não vai correr nem 0, qualquer coisa de quilômetros. E se você não tratar com algumas carências, com alguns comportamentos, não levar isso para Deus, isso pode se tornar um peso para você. E fazer com que você não use seu potencial. A porção maior que o Senhor deu para você. Você sempre está aquém do esperado. E aqui entra a necessidade da gente buscar a luz diante do Senhor. Conhecê-lo. Não só superficialmente, mas profundamente. Para que essas coisas não se tornem um problema para nós entrarmos na manifestação do reino dos céus. E aqui duas palavrinhas foram tocadas, que é resilientes e habilitados. Enquanto nós lidamos com essas coisas, de um lado com o pecado, tratando com arrependimento e com a confissão, nós temos da parte de Deus perdão. Amém? De outro lado, nós estamos sendo resilientes, que é buscar recuperar o tempo que se perdeu e avançar. E quanto ao peso, nos desembaraçarmos de todo o peso. As ansiedades, as preocupações, que certamente afetam os jovens, afetam também os adultos, e a gente precisa aprender a lidar com isso. E o Senhor certamente tem um caminho para isso. A terceira mensagem foi Céus Abertos, ministrado pelo irmão André Dong e Marcos Fernandes. Nessa mensagem, nós vimos a importância do encabeçamento. João, no capítulo 4, os céus se abriram e o Senhor disse: sobe para aqui. E mostrou para ele muitas coisas que não eram possíveis serem vistas da posição onde ele estava. E quando ele viu aqueles céus abertos, ele viu o trono de Deus, a autoridade de Deus, a fonte da bênção de Deus para seus filhos.
Mas quando nós não vemos o trono, não vemos a maneira que Deus lida com as coisas, perdemos o seu encabeçamento, dificilmente podemos alcançar as bênçãos que Ele tem para nós, a graça que Ele tem para nós. Vejam, aqueles que foram até o Senhor, além do véu, encontraram o que lá no Santo dos Santos? O que eles encontraram lá no Santo dos Santos? Um trono. E esse trono fluía o que para eles? Graça e misericórdia para o tempo oportuno. Socorro para a ocasião oportuna. Então, amados irmãos, toda vez que reconhecemos o trono de Deus, nós estamos admitindo o seu encabeçamento. O seu encabeçamento direto e o seu encabeçamento indireto. Porque nos dias de hoje, o Senhor vai sempre usar irmãos para nos encabeçar. Esse foi o princípio que o Senhor deixou para Pedro, quando teve aquela comunhão íntima com o Senhor ressurreto. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 21. Senhor Jesus, depois que o Senhor então indaga Pedro acerca de que o ama ou não, e o pede para pastorear e apacentar, no versículo 18 diz assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, o que ele vai fazer? Estende as mãos aí para eu saber se você entendeu o que é esse versículo. Estenderás as mãos. Para quem? Para quem que você vai estender as mãos? Não é o Senhor Jesus, não é estender as mãos para o Senhor Jesus? É estender as mãos para quem? Para outro, para o irmão. Eu vou estender aqui as mãos para o meu irmão aqui, ó. Esse aqui precisa me cingir. Amém? Esse aqui precisa me cingir também. Esse aqui precisa me cingir. Não mais do que esses dois, tá? Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o tipo de encabeçamento que nós precisamos nos dias de hoje experimentar. Saber que quem está à nossa frente, identificá-lo e estender as mãos. E outro te cingirá e te levará para onde? Geralmente é para onde não queres, que é negar a vida da alma, né? A Valquíria está me ajudando aqui a ministrar essa mensagem. Obrigado, irmão. Ela ganhou o encargo no início da mensagem, de participar da conferência. Obrigado, irmã. Depois vai mandando as colinhas aí, tá? Se eu esquecer os versículos. Então, amados, isso aqui mostra o senhorio do Senhor, encabeçamento. Então, os jovens, para serem vitoriosos, precisam ser encabeçados. E aí se tornarão vitoriosos. E essa é a experiência que nós temos visto com os jovens que têm levado a sério o Avança Jovem, que têm levado a sério a palavra profética, os encargos que estão sendo passados. Os jovens que estão coordenando essa conferência, que coordenaram essa conferência de jovens, deram um belo baile de experiência com a autoridade. Quão vivos eles estavam. Quão desfrutáveis foram as suas mensagens. Por quê? Porque tomaram o princípio de Salmo 133. O óleo desce sobre a cabeça. E da cabeça desce para a barba. E da barba estende até, o óleo alcança até as extremidades das vestes. Ou seja, nada no corpo de Cristo ficará sem unção quando nós estamos conectados ao cabeça e encabeçados pelo cabeça, diretamente e indiretamente pelos irmãos. Aí o óleo flui. Flui como a unção. Flui como o orvalho também.
De um lado você tem a unção, porque é óleo, mas do outro lado você tem o frescor, porque é como orvalho do Hermon. Sabe, às vezes porque ficamos secos, ou porque às vezes nos sentimos tão enferrujados, porque falta-nos essa experiência, irmãos. Senhor Jesus. Então as duas palavrinhas aqui foram encabeçados e vitoriosos. Depois a mensagem 4 foi: somos lá do alto. Somos do alto. Mensagens ministradas pelo irmão Ami e pelo irmão Rafael Costa. Aqui nós vimos acerca da nossa identidade. A nossa origem. Nossa origem não é dessa terra. Nossa origem é lá do alto. Fala para o irmão do teu lado: você não é dessa terra, você é lá do alto. Aqui foi visto a finalidade dos dois grandes sopros nas Escrituras. O primeiro sopro, registrado em Gênesis 2:7, ele fez do homem uma alma vivente e ao mesmo tempo formou um vaso mais íntimo no ser do homem, que é o Espírito, para um dia receber o segundo sopro, que está em João 20:22, que é o Espírito que dá vida. Amém? Esse Espírito que dá vida, ele é para nós vivermos no nosso dia a dia, na nossa lide diária. Amém? Mas também precisamos do Espírito revestindo-nos exteriormente para cumprir a obra de Deus, para romper nossas limitações. Amém? Irmão, se eu não tivesse revestido do Espírito, eu sou como um gatinho inofensivo aqui. Mas graças ao Senhor pelo Espírito. Amém. Pelo Espírito interior e pelo Espírito exterior. Amém? Amém. Não estou ouvindo o amém dos irmãos do fundo. Amém. Aleluia. Eu sabia que eu estava errado. Meus ouvidos aqui não estão ouvindo direito. E aqui nós vimos duas coisas importantes: a convicção e a conexão. Precisamos estar convictos da nossa origem e precisamos estar conectados com o Espírito. Amém? Amém? Mensagem 5. Transportados à glória. Esse é o momento áureo da conferência. Depois dessas 4 mensagens, chegar na quinta então, aleluia, vem Maranata, vem Senhor Jesus. Mas o Senhor só virá quando a gente estiver moendo e quando a gente estiver, o quê? Moinho e campo, né? Estivemos no campo. Esse é o ambiente que o Senhor quer nos buscar. Esse ambiente de conferência é só para preparação. Amém? Então aqui nós vimos sobre a importância de nós, que o Senhor dá para os seus escolhidos. João 14, 15, 16 e 17 foram desenvolvidos, mas uma coisa nos chama a atenção: as palavras que foram ditas naqueles capítulos não contou com a presença de Judas. Não contou com o ouvir de Judas. O Senhor reservou as coisas mais íntimas, mais elevadas da sua porção para aqueles que lhe são mais fiéis. Amém? Então, eu creio pela fé que todos que estamos aqui são aqueles que sobraram, são aqueles que se dispuseram a ser fiéis ao Senhor, que resolveram ser simples e obedientes ao Senhor. Você crê nisso ou não? Amém. Então aqui nós vimos a questão de sermos comprometidos e focados. E por fim, a mensagem 6 teve como tema: vem Senhor Jesus. Vamos falar juntos? Vem Senhor Jesus. Foi ministrada pelo irmão Miguel Mar e irmão Davi Mar. Essa mensagem nos mostrou que a vinda do Senhor está próxima. Ele investiu tudo, Ele tem feito de tudo para eu e você avançarmos, para eu e você alcançarmos o desejo dEle, alcançarmos um nível de maturidade e um nível de desprendimento para servi-lo, porque os dias estão próximos. E Ele não só se preocupa em que você sirva-o,
ou faça a vontade dele, mas ele também provê para você o necessário para que isso se torne uma realidade. Se você precisa de uma esposa, se você precisa de um esposo, ele vai prover para você. Eu, nesse salão de reuniões, sou a pessoa mais feia e casei. Então, jovem, fiquem tranquilas, jovens, fiquem tranquilos, jovens, vocês vão casar. Amém? O Senhor vai prover para você o seu parceiro, a sua parceira. Por quê? Porque Ele tem interesse nisso. Ele tem interesse nisso. Se é para fazer você cumprir a vontade dEle, apressar a sua vinda, ele vai prover ou não? Ele vai prover. Vai prover uma família. Ele vai prover um trabalho para você. Ele vai prover o seu êxito profissional. Porque o objetivo dele é usar tudo que você é e tem para o propósito dele. Agora, se seu objetivo tem segundas intenções, esse princípio não se aplica a você. Mas se você tem como objetivo fazer a vontade de Deus, influenciar outros, certamente Ele vai prover você de todas as condições para que isso se torne uma realidade. Amém? Aleluia! Muito bem. Quanto tempo eu tenho ainda? Vamos então para a porção importante. Eu vou separar aqui apenas 3 porções. Eu gostaria que voltasse ali no primeiro slide. E vamos ler essas porções aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de 5 a 8. Que tal a gente ficar de pé? Vamos ler de pé. Vamos ler então juntos. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Só as irmãs desse versículo. Só os irmãos. Amém, podemos sentar. Glória a Deus. Nesses versículos que acabamos de ver, nós podemos sublinhar princípios importantes para o ministério que o Senhor colocou à nossa disposição e certamente nos inseriu. O ministério da nova aliança é um ministério que nos convence de que nós não somos capazes de alguma coisa. Nós não somos capazes de fazer alguma coisa para Deus e no final termos descanso. Não é possível. Esse ministério da nova aliança, já na sua abertura, nos traz isso. Essas palavras aqui registradas em 2 Coríntios capítulo 3, quem as escreveu? Paulo. Paulo era alguém capaz ou não, irmãos? Era muito capaz. Mas ele mesmo atesta nesse texto que ele não é capaz nem de pensar alguma coisa. Então o ministério da nova aliança para nós precisa nos convencer de que nós não somos capazes. Nós não somos a fonte. Nós não somos a origem. Fazer
A obra de Deus, servir a Deus, não é algo que requer esforço natural, habilidades naturais. Eu e você precisamos nos convencer disso. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Não parte de nós. Nós não somos a fonte, não somos a origem. Pelo contrário, a nossa suficiência vem da onde? Vem de Deus. Se seus filhos são ou não saudáveis, a suficiência vem de Deus. Para mudar esse quadro. Se nós não dependermos do Senhor, irmãos, não existe ministério da nova aliança. Vai ser um ministério da letra. Vai ser um ministério da morte. Vejam, o homem mais manso da terra, o homem que conversava com Deus face a face, um dia golpeou a pedra 2 vezes. No momento em que ele deveria apenas falar à pedra. E o resultado disso foi o quê? Ele não entrou na boa terra de Canaã. Agora eu pergunto, quem dentre nós aqui é melhor do que Moisés? Eram 2 milhões de pessoas sobre os ombros daquele homem. Por isso que o nosso irmão Dong falou uma frase solene. Moisés era o servo certo na época errada. Porque se ele tivesse nessa época, ele poderia receber misericórdia. Ninguém de nós aqui é melhor do que Moisés, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se o ministério que ele encabeçava foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério do Espírito. Porque o ministério do Espírito traz consigo a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Agora, às vezes vivemos na época do ministério da nova aliança, mas usando as ferramentas da velha aliança. Na velha aliança, tinha um homem que falava com Deus face a face. Se o ministério da nova aliança tem muito maior glória, eu e você não podemos falar face a face com Deus? Se no Antigo Testamento tinha alguém que falava face a face com Deus, hoje, no ministério da nova aliança, não pode ser diferente. Agora, onde está o tabernáculo de Deus hoje? Onde está o point de encontro nosso com Deus? Está onde, irmãos? No nosso espírito. Lá eu e você podemos contemplar o Senhor, podemos falar com Ele, podemos nos abrir com Ele, confessar, admitir falhas, carências, dificuldades, e vamos receber ou não o socorro dEle. A nossa suficiência vem de Deus. Quando a gente olha para a pessoa do Senhor Jesus, de onde vinham as suas palavras? No Evangelho de João, o Senhor admite várias vezes o quê? Que as palavras que ele falava não eram dele, era de quem? Era do Pai. A vontade que ele fazia não era dele, era de quem? A obra que ele realizava não era dele, era de quem? Que obra que você está fazendo? Que palavras você está falando? Que vontade você está realizando?
O Senhor Jesus, Ele é o ministro da nova aliança. E Ele, como ministro da nova aliança, nos deixou o caminho. O caminho é ser um com o Pai. Para estar aqui diante de vocês, eu ouvi todas as mensagens. Estive na conferência de jovens, ouvi todas. Ouvi 18 mensagens do irmão Pedro depois que ele ministrou a última mensagem que compõe o alimento diário. E não consegui fazer sinopse. Eu só consegui apontar aqui 3 porções que eu tenho, que o Senhor me deu, de tudo que eu ouvi e li. Não é fácil nos dias de hoje, para alguém como nós, que foi educado a ser independente, chegar e tão automaticamente depender tão somente de Deus. Isso é um exercício. Capacidade temos, habilidade intelectual temos uma série de coisas que fez parte da nossa formação para talvez desempenharmos o que hoje nós estamos desempenhando, para enfrentarmos os desafios dessa vida secular. Entretanto, quando você entra na esfera do Espírito, a resposta é: a nossa suficiência vem de Deus. Não podemos pensar que somos capazes de alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário. Para cuidar dos filhos, a nossa suficiência vem de Deus. Para cuidar dos jovens, a nossa suficiência vem de Deus. Para cuidar dos adolescentes, nossa suficiência vem de Deus. Para lidar com os desafios da vida da igreja, nossa suficiência vem de Deus. Enquanto não nos dermos conta disso, vamos dar murros em ponta de faca. E ao final estaremos cansados e exauridos, porque usamos nossa força natural para um bem que seria cumprir a vontade de Deus nas diversas áreas que Ele nos confiou. Por isso nós precisamos, a exemplo do Filho, depender do Pai em tudo. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Não da letra. Não da letra. Talvez você tenha acumulado uma biblioteca ao longo da sua vida cristã e da vida da igreja invejável. Leu todos os livros. Participou de todas as conferências. Mas corremos o risco de que grande parte disso ainda seja apenas letra. Quando as circunstâncias vêm, permitidas por Deus, para a gente colocar em prática tudo o que a gente aprendeu, corremos o risco de fazer tudo ao contrário. Não percamos as grandes oportunidades que Deus nos faz passar para colocar em prática tudo que Ele já nos dispensou. Por que há separação entre casais? Porque falta a realidade da palavra. Por que há picuinhas entre nós? Porque falta a realidade da palavra. Verdade é uma coisa, realidade é outra. Por isso que o Senhor Jesus rogou ao Pai para que Ele enviasse outro Consolador, o Espírito da verdade, que também pode ser traduzido por realidade. E o que esse Espírito faz? Ele torna tudo que um dia era apenas verdade em nossa realidade. Mas o que Ele usa como instrumento para essa transição? O nosso dia a dia. Se eu não estou apercebido no meu dia a dia do propósito de Deus, eu corro o risco de pôr a perder tudo que um dia o Senhor investiu. Saibam uma coisa, não é pecado ter conhecimento. É importante. Logos precede rema. Você só tem revelação a partir daquilo que você conhece.
É importante. O que não pode é a gente ficar cozinhando conhecimento e não partir para a realidade. Não espere que você vá fabricar essa realidade. Deus vai usar os ambientes que você vive para que a verdade se torne realidade. Você crê nisso ou não? É possível a gente ser injustiçado na vida da igreja ou não? É possível a gente se frustrar com os irmãos na vida da igreja ou não? Agora, por que essas coisas ocorrem? Para você sair da vida da igreja? Para você perder as esperanças? Para crescer em vida? Participando da reunião, da conferência. A Valquíria me abandonou. Então, irmãos, nós precisamos aproveitar as circunstâncias que estão passando por nós para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Sem as circunstâncias, o ambiente, sem esses lugares, você poderia dizer, não, a Bíblia me deu uma caverna para eu viver o que eu vivo, o que eu li, o que eu conheço. Mas não foi assim, irmãos. Mesmo Elias, que entrou numa caverna e pediu para si a morte, teve de sair dela. Sai da caverna, Elias. Você foi um instrumento usado para tantas coisas, agora entrou numa caverna, Elias. Sai da caverna, Elias. Se você é um irmão, eu quero profetizar na sua vida. Se você é um irmão que entrou na caverna, saiba que hoje o Senhor está te chamando de dentro dessa caverna. O Senhor quer que você e eu usemos o nosso espírito e toquemos num elemento extraordinário chamado ressurreição. Eu já pensei em desistir várias vezes. Já convenci os irmãos a voltar a trabalhar. Já pensei em chutar o balde. Mas toda vez, aí o Lin trouxe uma revelação, um revelamento. Irmão, quando você for apacentar alguém, o irmão for para chutar o balde, tira o balde. Vá lá e tira o balde. Ganhei muito com isso. Daí tiraram o meu balde. Não tinha mais como chutar o balde. Daí a gente se volta para o Espírito. E o Espírito diz, o que você está fazendo, rapaz? O que você está fazendo? Sai dessa caverna. Você está sendo forjado. Essas situações é para forjar você. Não vá em busca de justiça. Porque eu não fui em busca de justiça. Eu me tornei a justiça. Mas a justiça que eu me tornei, ela foi precedida de eu me tornar maldição na cruz. O Senhor se tornou maldito na cruz para se tornar justiça para nós. O Senhor fundou o sindicato depois que tomou a cruz e a ressurreição veio. Reivindicando com placas, né? Olha aqui, tu me deu a minha equipe 12, perdão irmãos, pelo uso da palavra, mas é só para ilustrar, mais 12 iletrados. Eu ia usar outra, né? Mas eu me lembrei, não vai ser bom não, vou pegar o que a Bíblia diz, né? 12 iletrados, galileus, formação alguma senão de pesca. E mesmo depois da ressurreição de Cristo, eles saíram à pesca e não tiveram êxito. Indicando que daqui para frente, irmãos, quem se comprometeu com Deus, as coisas só funcionam quando Deus fala. Deus chegou para eles e diz, lança a rede à direita. E o que aconteceu? O que aconteceu? Por que eles pescaram? Porque foi precedido da palavra de Deus. Nossa vida daqui para frente, irmãos, tem que ser precedida da palavra de Deus. Se Deus fala, devemos com segurança andar sobre as águas. Agora, se Ele não fala, não se meta a besta de andar sobre as águas.
Senhor Jesus, não da letra, mas do Espírito. Do Espírito. A minha leitura da Bíblia, a leitura do alimento diário, a comunhão com os irmãos, as conferências, as reuniões, tudo isso é o ambiente para quem? Me redimiu e me mostrou o quanto é